Caracas é a capital da Venezuela. Ela é um centro comercial e cultural situada num vale montanhoso no norte. Tem uma população de quase 3 milhões de habitantes e sua prefeita é a Jaqueline Faria. A cidade de Caracas foi fundada em 1567 com o nome de Santiago de León de Caracas, pelo explorador espanhol Diego de Lozada. Ao longo do século XX, Caracas se tornou um dos centros financeiros da América do Sul, devido principalmente ao desenvolvimento gerado pelas altas divisas de petróleo, o que hoje em dia não acontece mais por conta da crise. Até poucos anos atrás, a Venezuela era um dos principais importadores de uísque escocês. Mas, com a queda do preço do petróleo, o principal produto de exportação do país, já não existem tantos recursos financeiros para manter o ritmo das importações. Ou seja, o país passa por uma escassez não só de alimentos e remédios, como também da bebida destilada. Com a crise, muitas empresas foram embora do país e empresas menores entraram no mercado, mas nenhuma delas se tornaram uma multinacional. Agora eu vou falar sobre os aspectos linguísticos. Na Venezuela, o idioma oficial é a língua castelhana. O espanhol venezuelano é uma variedade do espanhol usado exclusivamente na Venezuela. Geralmente é considerado parte das variedades caribenhas do espanhol, que é a língua oficial do país. Ao mesmo tempo, os sotaques falados dentro do país não são formalmente categorizados a nível acadêmico, mesmo com diferenças importantes, sendo isto devido à ambiguidade do termo dialeto. A Constituição da Venezuela contempla, além do castelhano, 34 idiomas indígenas oficiais. A palavra castelhano tem origem mais antiga que a palavra espanhol. Castelhano surgiu na época em que o Reino da Castela imperava na Idade Média, período em que a Espanha nem sonhava em nascer. Ao passo que o reino foi se consolidando e conquistando outros territórios, formou-se o que, de fato, é a Espanha. Em 1492, o castelhano tornou-se o idioma oficial da Espanha. Quando você falar sobre alguma coisa que está uma bagunça, você pode dizer que está zaperoco. Zaperoco pode ser bagunça, confusão ou briga. Um exemplo de frase é: se armou um zaperoco donde el vecino. Deu uma confusão no vizinho. Já burda você pode usar para expressar a ideia de muito. Me compre uma carteira burda de cara. Comprei uma bolsa muito cara. O turismo na Venezuela. A Venezuela é de um lado Caribe e de outro Cordilheira dos Andes. E dessa forma, há muitas montanhas, florestas, cidades urbanas, praias de areia branca e, claro, aquele azul cristalino que agrada a todo tipo de viajante. Essa variedade de paisagem também resulta num clima misto. No geral, o clima é meio tropical, é meio quente e chuvoso, mas na cordilheira costuma nevar e marcar temperaturas negativas. Então a melhor época para visitar é de dezembro a abril, quando chove menos. Além da mixigenação de paisagem e clima, a cultura também da Venezuela resulta em diversas influências, E possui característica dos colonizadores espanhóis, africanos e dos indígenas que já habitavam toda a América do Sul. Entre os destinos turísticos mais famosos estão a capital, Caracas, as ilhas Los Roques e de Margarita, o Parque Nacional Morrocoy, na província de Falcón, Mérida e outros. Da maioria dos países, os pontos turísticos da Venezuela mais visitados estão bem longe da capital, de preferência em uma ilha no Caribe. Isso porque Caracas é considerada a cidade mais perigosa do mundo, e é um fato que assusta muitos turistas,
Um dos principais atrativos turísticos da cidade é o teleférico Guararepano, localizado no Parque Nacional El Ávila. Ele sai da região central e sobe por 20 minutos até a montanha Ávila. Lá do alto se tem uma vista linda da cidade. Vale a pena tirar muitas fotos lá em cima. E ainda você pode aproveitar para fazer umas comprinhas nas lojas de artesanato ou experimentar um pouco da culinária local. Outro ponto também que vale a pena ser visitado é a Plaza Bolívar, palco de importantes eventos políticos da história do país e onde ficam o Palácio Municipal, Catedral de Caracas, construída no século XVII e referência em arquitetura romântica, e o Museu Sacro. O segundo ponto turístico temos Los Roques. Los Roques é um arquipélago cheio de ilhas, localizado no Mar do Caribe. Protegido por barreiras de corais, é uma região de areias brancas e finas, águas translúcidas com visibilidade entre 10 e 30 metros. Quem visita o arquipélago tem como opção de passeios de barcos, práticas de esportes aquáticos ou apenas ficar tomando um belo sol na praia. Mas o mais bonito ainda é que as praias de água azul é claro, a paisagem no fundo do mar com uma grande diversidade de animais marinhos e uma bela barreira de coral. Bom, agora vamos para o terceiro e último ponto turístico, chamado Andes Venezuelanos. Se por um lado a Venezuela é tudo aquilo que o Caribe tem de melhor para oferecer, por outro lado ela também tem o melhor da Cordilheira dos Andes. Picos com até 4.000 metros de altitude, vales, lagoas e até neve. Mas a cidade não é formada apenas por montanhas, ela abriga também a Universidade de Los Andes e por isso é sempre cheia de estudantes. Além de um teleférico que vai até o Pico do Espelho, que fica a 4,6 mil metros de altitude, sendo considerado o mais alto do mundo. Bom dia, meu nome é Isabelle e eu vou falar a crise na Venezuela. O cenário atual, há alguns anos, era bem distante. Isso porque o país estava em alta, era uma grande exportadora de petróleo. Na década de 50 até 2013 e 2014, a situação do país era bem diferente. Em 1950, era a quarta nação per capita mais rica do mundo. Nos anos 70, os venezuelanos recebiam o maior salário da América Latina. Porém, nos anos 80, o preço do petróleo caiu, então a Venezuela entrou em crise. Depois de um período de conflitos políticos, quem assumiu foi o presidente Hugo Chávez, que foi eleito em 1999. Ele prometeu melhorar a qualidade de vida, diminuir a pobreza e desigualdade. E durante um tempo, ele realmente cumpriu o que prometeu. Ele investiu bastante em educação e saúde. Bom, cerca de 8,5% das pessoas eram pobres. Isso é muito baixo. No ano de 2000, era o país mais rico da América Latina. Bom, apesar disso, o país se tornou quase 100% dependente da exploração do petróleo. Em 2014, o petróleo teve uma queda no seu preço. Acontece que em 2014, a crise do petróleo devastou o país. Afinal, o país dependia quase 100% dessa exploração. Então, o presidente Nicolás Maduro assumiu o governo. Mas a situação não estava fácil. A inflação estava disparada. E bom, o mundo estava prestes a ver a pior crise social, humanitária e econômica. A situação por lá é tão ruim que cerca de 94% da população vive em situação de pobreza e 76% vive em situação de miséria.
Obrigada pela atenção de todos. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação.